E aí, salve galera, tudo bem, moço? Voltando aqui, hoje vamos fazer um blog de viagem. Quero dizer para vocês que eu não vou mudar o foco do canal, considerem isso aqui como um bônus, já coloquei um aviso aí na frente do vídeo. E caso você não tenha interesse nesse tipo de assunto, por favor, passe adiante e espere o próximo vídeo de jogo que vai sair em breve. Ou deve estar saindo no mesmo tempo, prometo para vocês que esses vídeos aqui não vão interferir a programação de games do canal. Ok? É mais assim porque eu fiz uma viagem realmente fantástica por um dos países mais intrigantes aí da América do Sul, que é o Peru, e registrei isso tudo com câmera, né, em Full HD, com uma GoPro com 60 FPS e tal, e achei que valeria a pena ilustrar essa viagem para vocês, assim como se fosse realmente um roteiro de viagem. O Peru aí tá principalmente Lima tá na rota aí dos Jogos Pan-Americanos e cara, eu acho que seria legal mostrar um pouquinho mais para vocês sobre isso aí. Quem não tiver interesse, sinta-se à vontade nesse exato momento, né? Minimize esse vídeo, apague ele, vá para outro, né? E em breve vai estar saindo um vídeo de jogo aí, se é que já não saiu no mesmo dia. Muito bem. Bem, primeira coisa que eu tenho que falar é que para quem mora aqui no norte do país, como eu, para quem não sabe, eu moro em Manaus e não tem voo direto para Lima. Uma única maneira que você tem de chegar em Lima, assim, até dá para chegar de carro, você tem que pegar um voo também para Rio Branco ou ir de barco até Rio Branco, mas isso não é viável nem um pouco, né? Então, para chegar de avião, ou você vai por São Paulo, né, pega aí quase 4 horas de viagem, depois mais 5 até Lima. No nosso caso, a gente preferiu ir pelo Panamá, pela Copa Airlines, que são 3 horas de voo até o Panamá e mais 3 horas de voo até Lima, aproximadamente 6 horas. Aí depende da conexão, sempre fica um tempinho ali no aeroporto do Panamá, que é um aeroporto enorme. Muito bem, chegado em Lima, a gente chegou em Lima dia 26, uma quarta-feira. A gente aproveitou para rever uns parentes. Minha esposa é peruana, a Carla, e ela tem uns parentes que moram em Lima e tem parentes que moram na outra cidade, na cidade natal dela, que é Huano. Mas nesse primeiro dia a gente ficou em Lima, teve a oportunidade aí de rever uns parentes da minha esposa, mais num jantar à noite. E durante o dia a gente deu uma passeada ali pela costa de Lima, que é uma costa muito bonita. Bonita assim, né? Lima é aquela coisa, sempre uma cidade muito cinza, ela fica numa espécie de deserto úmido, tá sempre nublado, raramente. Eu já fui para Lima acho que 3 vezes, nessas 3 vezes com indas e vindas de voos internos e tal, e nunca vi a cidade com sol. Nesse dia em especial, o sol saiu ali no litoral e ainda que meio tímido atrás de umas nuvens fracas, mas foi bem legal de ver, porque eu nunca tinha visto a cidade com essa luz tão bonita assim. Tá? Não estou falando mal da cidade não, Lima tem um charme todo especial, ela é diferente nesse sentido, né? A umidade é sempre alta, mas não chove, o máximo que tem é uma espécie de garoa, uma garoa forte até, às vezes fica até molhado o chão. A umidade é sempre alta, mesmo não chovendo, né? Então uma das características da cidade. Lima é uma cidade de muitos contrastes, né? Tem áreas muito nobres, como os bairros de Miraflores, como São Isidro, Barranco, que foi o bairro onde a gente ficou hospedado, né? E basicamente é isso. Eu vou voltar a falar mais de Lima no futuro, mas lá assim que a gente chegou, a gente pegou um voo no dia seguinte para Huánuco, que é a cidade da minha esposa. Eu não sei se eu pronuncio certo, ela pronuncia de uma maneira mais rápida, parece que a palavra é mais curta, mas enfim. Esse voo é um voo de 50 minutos num avião bimotor. Não vou dizer para vocês que a viagem foi tranquila, mas dá um pouco de ansiedade, um pouco de medo de voar nesses aviões. Mas a impressão que eu tenho é que os pilotos lá são muito experientes, né? Você, claro, sobrevoa toda a cordilheira quando faz esse tipo de voo, até porque Huánuco é uma cidade central, fica bem no meio do Peru, e Lima é uma cidade litorânea, né? Fica ali na costa do Pacífico. E dá para você passar por cima da cordilheira, você vê uns nevados incríveis enquanto está voando, né? E o pouso em Huánuco é aquela coisa assim sensacional. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um avião pousar fazendo curva. Tá? Pois é, isso acontece lá em Huánuco. Dá um medo. Você vê a montanha vindo, de repente o cara começa parece que está chegando perto, vai bater e o cara começa a virar o avião, como se fosse desviando da montanha. Quando você vê ele está pousando, ele acaba de fazer a curva, ele já está pousando. Eu acho que os caras têm que ser muito bom para pousar ali. Mas enfim, eu não tenho muito o que falar para vocês de turístico de Huánuco. Essa é uma viagem realmente familiar, para rever os parentes, né,
do lado da minha esposa. E também foi uma viagem assim, o pai dela faleceu ano passado, né? Então a gente a mãe dela morreu muito jovem, né? Ela foi criada pela madrasta, que está lá ainda, né? E chama de mãe, tudo, porque ela era muito nova. Então, com 3 anos praticamente, a madrasta e o pai cuidaram dela, né, a vida toda. Mas ela sempre, quando vai ao Ânico, visita o cemitério para ver o túmulo da mãe, dos avós e tal, também, que foram responsáveis pela criação dela também. E agora tinha o túmulo do pai. Então foi uma viagem assim, muito de cemitério, né? O cemitério lá é diferente. Uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi são mausoléus assim ao ar livre, né? Com estantes, né? Como se fossem estantes de caixões, né? Assim, como que eu posso chamar, de nichos, né? Onde você põe os caixões. E aí as pessoas colocam flores ali, colocam velas, como a gente faz aqui no país, só que tudo em mausoléus suspensos, só que sem nada, ao ar livre, né? Então eu acho bem interessante, assim, é diferente aqui do tipo de cemitério que a gente tem aqui no Brasil. Bem, tirando essa parte, a gente visitou, claro, tias, tios, né? E algumas primas também, né? Reviu uma boa parte da família. Eu acho legal falar um pouquinho de Huánuco, assim, porque é uma cidade não turística e deu pra gente ter uma noção da como é a vida no interior, assim, do Peru, né? Apesar de Huánuco não ser exatamente uma cidade tão pequena, mas a gente notou que a cidade cresceu bastante desde a nossa última visita aqui em 2012, tá? Então, você vê que a cidade está meio que inchada, tem muita gente, sempre está muito cheio de coisa, né? O trânsito é assim, uma coisa caótica, tem sempre esses mototáxis, né? Que a gente tipo um triciclo, né? Que tem uma carcaça ali e cara, as ruas são povoadas com isso aí. Uber nem pensar, né? Aliás, táxi no Peru segue sempre a mesma regra, não tem taxímetro, né? Independente se é carro mesmo ou se é um triciclo desse, né? Você combina o valor da corrida na hora que você para o táxi ali e decide, não, eu quero ir para tal lugar, quanto você cobra e tal, tanto. E claro, tem o valor subjetivo embutido aí, né? Eu, com essa minha cara de gringo, né, provavelmente elevei o preço das corridas bastante, mas enfim, paciência. Então é legal ver isso aí. A gente passeou também, claro, pela Plaza de Armas, que toda cidade sul-americana, especialmente no Peru, isso também é verdade, mas eu já vi em outras, né? Todas as cidades sul-americanas de colonização espanhola, ou seja, todos os países exceto o Brasil, sempre tem um marco inicial e geralmente é uma plaza de armas, ou seja, uma praça de armas, o local onde a colônia começou ali, né? Então, em volta dessa praça de armas, geralmente tem a prefeitura, tem um ou outro prédio institucional, alguma coisa ali, e é geralmente o marco central da cidade, é o considerado centro da cidade. Isso a gente vai ver em quase todas as cidades que eu for falar nessa série aqui que a gente está fazendo. E por último, falando ainda de Huánuco, a Carla tem uns tios que moram um pouquinho afastado, numa região chamada de Chuque. É uma área onde o vale ali, o Huánuco é cercado por montanhas por todos os lados, né? E no meio dela corre o rio Huálaga, uma coisa assim. Mas chega uma hora que você vai descendo já para a selva, né? Para serra de selva, parte da Amazônia peruana. É uma hora que o vale vai descendo e tem uns tios ali que moram bem nessa parte onde o vale fica mais estreito. E um local chamado Chuque. Eles têm um restaurante ali de beira de estrada. E é muito legal ir lá. Essa foi a segunda vez que a gente foi. Porque assim, além deles serem super receptivos, tem um sítio ali com animais, com plantas, e o rio passa bem atrás da propriedade deles. Então a gente sempre é meio que um passeio meio natureba, assim, é bem legal de ir lá e ver o rio. E dessa vez com as duas meninas, com a Sofia e com a Elo, foi bem legal, principalmente a Sofia se divertiu bastante. Com o tio dela, na verdade, ela tem esse rapaz que está correndo com ela aí, na verdade, não é primo, é tio dela, né? É irmão da Carla, irmão mais novo que tem. Mas eles brincaram bastante e a Sofia é meio Dora Aventureira, assim, né? Ela gosta de tudo que envolve montanha, aventura, essas coisas, pedra, ela se amarra. Então essa viagem parece que foi feita para ela, assim, no geral. Basicamente é isso que tenho para falar de Huánuco. A gente ficou 3 dias lá, de quinta até sábado, e no sábado a gente volta para Lima, né? E de Lima segue o meu próximo vídeo. Grande abraço, volto para vocês com esse blog de viagem
na próxima sessão dedicada à cidade de Lima. Deixa aquela curtida aqui no vídeo caso você tenha gostado, acione as notificações e logo mais eu volto com outra parte desse blog de viagem. Grande abraço, valeu!